A mais nova pesquisa do IPEC aponta para uma vitória de Lula no primeiro turno. Ainda assim, a margem é pequena demais para que o Brasil tenha certeza de que vai se livrar de Bolsonaro no dia 2 de outubro. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar quando a gente fala de pesquisa, sobretudo nesse 2022, né? Primeiro, margem de erro. Obrigatório saber e considerar a margem de erro para também, sabe, estabelecer aí as suas expectativas em relação à sua candidatura preferida. Isso é uma coisa que você sempre tem que levar em conta. Em 2022, tem um outro detalhe importante. As pesquisas eleitorais, elas se baseiam no censo do IBGE para definir os seus recortes. Quantas pessoas nessa faixa de renda entrevistar? Quantas pessoas nessa localidade entrevistar? Depende do censo do IBGE. Só que o censo do IBGE está atrasado, né? Então as pesquisas estão lidando com uma fonte desatualizada na hora de formular os detalhes das suas metodologias. Tudo considerado, vamos trazer aqui os números do IPEC, IPEC ex-IBOP, né? Pelo UOL. Esses números vieram aí no início da nossa live, já estava trabalhando aqui, mas a gente conta com o Diego Sarza, esse jovem âncora sensacional do UOL. Bora para os números do IPEC. Veio os números de um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O IPEC também divulgou. Lula aparece com 54% das intenções de voto, mesmo percentual que tinha na última pesquisa, e Bolsonaro mantém os 35% também da última pesquisa, tudo igual na simulação de segundo turno. Chama a atenção, Sakamoto, que Bolsonaro passa de 31 para 35, não é? Quando a gente vê a simulação de segundo turno, e Lula de 48 para 54 também, e enfim, me parece que Bolsonaro está no teto mesmo, né? Ele não consegue avançar mais do que isso, pelo menos até aqui, é o que indicam as pesquisas. O que está limitando bastante, Diego, o presidente Bolsonaro, mas também o presidente Lula no segundo turno, né, de não haver um disparo maior, é a rejeição dos dois. Né? A rejeição de Bolsonaro a gente não viu ainda, daqui a pouco o IPEC deve divulgar, mas a rejeição impõe um teto. Bolsonaro tem mais de 50% de rejeição, isso aí acaba impondo um teto para ele, né? Lula também tem uma rejeição na casa de 30 e poucos por cento, isso também impõe um teto para ele, né? E claro que teremos por conta disso no segundo turno, se houver um segundo turno, é claro, muitos votos nulos e brancos, que pessoas que não vão votar em nenhum dos dois, né? Ou abstenção, traduzindo isso, abstenção. Mas essa rejeição, ela é mortal para o presidente da República. Não existe a possibilidade de um candidato vencer a eleição com mais de 50% de rejeição. Isso não existe. Né? Então, o presidente Bolsonaro, como mesmo colocou a professora Denilde, nos últimos tempos passou um boa parte. Você vai ligar a TV, tem lá a propaganda dele chamando Lula de ladrão o tempo inteiro. Houve, desde domingo, está havendo uma flodagem nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, né? Atacando o presidente Lula também, disparos em massa que estão sendo até investigados pelo TSE já. E nas últimas semanas também tem tido um ataque forte na TV ao presidente Lula. O presidente Lula, por sua vez, também tem atacado o presidente Jair Bolsonaro, principalmente lembrando dos casos de corrupção, mas batendo na tecla da fome e da carestia que voltou atingindo especialmente os mais pobres durante o governo dele. Por enquanto, ao que tudo indica, o discurso da fome, da carestia, do subemprego tem prevalecido junto à população que é flutuante, que é volátil, que poderia votar tanto em Lula quanto em Bolsonaro, em detrimento ao discurso da corrupção. Né? Isso lembra, inclusive, 2006, quando o próprio Geraldo Alckmin disputou com o Lula, né? E houve uma campanha muito forte do PSDB contra o Lula, por conta do mensalão, né? Só que exatamente aquilo era o contrário, a economia ia muito bem, estava crescendo, voando em céu de brigadeiro, e Lula acabou tendo mais votos no segundo turno do que teve no primeiro, e Alckmin o contrário. Então, ao que tudo indica, essa dificuldade de Bolsonaro crescer é porque, apesar dos ataques, a rejeição segue alta, e uma parte dessa rejeição é por conta da situação da economia. Muito bom, vamos dar uma olhada nos números, está aí o comentário do Sakamoto, estão aí as informações do Diego Sarza. Vamos aprofundar um pouquinho mais, Ana? Tive tempo aqui de dar uma olhada lá no G1, que coleta todos os dados. Saca só isso aqui, tá contigo, Ana, ou não tá contigo aí a manchete do G1 sobre a pesquisa IPEC? Tá aqui.
IPEC, Lula 48%, Bolsonaro 31%. Em votos válidos, Lula tem 52% ante 34% de Bolsonaro. Pesquisa foi realizada entre 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Instituto diz que cenário é de estabilidade. Então, só para reforçar, né? Em votos válidos, 52% é primeiro turno, né? Pois é, mas aí tem a margem de erro. Tem a entendeu? margem de erro. 2 para mais, 2 para menos. 2 para menos. Tirou 2 ali, ó. Bateu 50. Bateu 50. Opa, qualquer oscilação daqui para lá já significa que não rola uma vitória no primeiro turno. Então, assim, pode acontecer, pode. É certeza de que vai acontecer? Estou falando da vitória no primeiro turno. Não é. Vamos olhar agora para o histórico dos números do IPEC, Ana? Está aí contigo? Estamos lá. A gente está lá. Da metade de agosto para cá, quando eles falam em estabilidade, o que eles querem dizer? É isso aí, ó. A gente tem a pesquisa estimulada, né? Lula, na metade de agosto, ali, dia 15 de agosto, tinha 44%, agora tem 48%. Bolsonaro tinha 32%, agora tem 31%. Ciro tinha 6% e agora continua com 6%, e Tebet tinha 2% e agora, eu não sei, eu suponho que seja 5%, 6%, é que não está indicado ali o dela. Jesus Cristo, agora há pouco apareceu aqui, puxa vida, perdi o nome, o André, foi o André, no chat. E o André falou assim, o Ciro Gomes desse jeito aí vai acabar atrás da Simone Tebet. E eu falei para ele, capaz, André, imagina, não tem como, né? E o resultado aí é esse, a Simone Tebet, não estava indicado ali no gráfico, mas está com 5. Está com 5. Empatada na margem de erro com o Ciro Gomes. Olhando para o histórico, o Ciro Gomes está em pré-campanha faz mais de ano. A Simone Tebet se colocou como candidata dia desses. Ana do céu, que tragédia! De fato, assim, o João Santana vai ter que se aposentar. Ciro Gomes, demita seu publicitário. Demita seu publicitário agora. Agora. Essa sua campanha é uma campanha de... Meu Deus, Ana. Assim, a gente tira sarro porque é engraçado, né? A campanha da Simone é ótima. Desculpa. Da Simone Tebet dizer ela não para de crescer, tá de 4% para 5%, né? Menos. Mas, de fato, se você olhar para, né, a curva que ela está fazendo, ela vem em ascensão. E pesquisa normalmente funciona assim, o candidato vem numa toada, a tendência é manter aquela lá. O Ciro está mantendo, ela está subindo. O Lula, na toada que está desenhada ali, tem um pouco de ascensão, o Bolsonaro não. Né? Agora eu não lembro se o Bolsonaro estava diminuindo ou estava só estável ali, né, nesta pesquisa, né? Mas é isso. Acho que a conclusão é essa mesma, né? Existe a possibilidade de se encerrar no primeiro turno, existe, certo? Não é certo. Então, nesse finalzinho, de fato, todo voto conta, né? Mas queria só considerar o seguinte, ó. Estabilidade. Essa estabilidade vai para além do que mostra o gráfico. Já estava valendo antes daquele 15 de agosto ali, tá? Então não tem muita coisa mudando, não tem muita oscilação. O que a pesquisa está captando é isso aí, com margem de erro de 2 para menos, 2 para mais. Então, assim, tá no limite. É uma dúvida muito grande se essa eleição se resolve no primeiro turno ou não. Né? Tá no limite do que uma pesquisa, por mais bem feita que seja, consegue captar. Tá no limite, tá no talo, entendeu? Limite, então, assim, a gente vai descobrir mesmo no dia 2, não tem jeito. Daqui até lá, as pesquisas é tão importante quanto olhar o número, olhar a tendência. E a tendência fica tudo meio que na mesma. Lula sobe um pontinho, sobe outro pontinho, conquistas da tese do voto útil, provavelmente, né? Mas muito pouca oscilação, né? Então, assim, se continuar desse jeito, não tem uma movimentação brusca, para bem fora da margem de erro, a gente vai para o dia 2, a gente vai para a urna sem saber.
Absolutamente sem saber se essa eleição se decide no primeiro ou no segundo turno, Ana. É uma dúvida que a gente vai ter que guardar até o próximo domingo. É isso.